Olá, bom dia, turminha! Hoje, quarta-feira, dia 18/11 de 2020, estaremos trabalhando matemática. Então, vamos começar? Abra sua apostila na página 106. Na página 106, nós vamos estar vendo que paramos no exercício 2 do Mão na Massa, da página anterior, onde nós estávamos conversando e aprendendo sobre divisão, isto mesmo. E agora nós vamos para o exercício 2. E está escrito assim: agora é sua vez de elaborar problemas. Depois troque com os seus amigos para que eles resolvam. Pois bem, não será possível fazer essa segunda parte, mas a primeira, de elaborar problemas, é bem facinho e eu acredito que vocês consigam facilmente aí. Mas, qualquer dúvida, vocês vão estar entrando em contato com a Pro, que está de prontidão para estar resolvendo aí, estar explicando novamente se você não entendeu. Bem, o que é elaborar? É fazer, escrever uma situação, problema, para que seja resolvido através das continhas. Bem, até agora nós aprendemos as 4 operações, certo? Como a adição, a subtração, a multiplicação e a última que nós vimos na aula anterior, a divisão. Esses são os sinais que eu uso e que indicam. Quando eu tiver o sinal de mais, indica que eu devo fazer uma adição. Quando eu ver o sinal de menos, eu devo estar realizando ou resolvendo uma subtração. Quando eu ver o sinal de vezes, eu vou resolver uma multiplicação. E quando eu ver este sinalzinho, eu vou estar resolvendo uma divisão. Muito bem? Certo. Bem, nós vimos que na multiplicação, né, que foi que a gente viu aqui nas páginas anteriores, na aula anterior, também na aula, há 2 aulas atrás, que quando eu falo em dobro e em triplo na multiplicação, quando eu falo em dobro, eu devo multiplicar por 2. Dobro, olha aqui, eu tenho até um exemplo aqui, ó, relembrando vocês. Então, dobro por 2. Então, por exemplo, 4 mais 4 é igual a 2. Ou eu falo 2 vezes 4. 2 vezes, ó, dobro, 2. 4 também é 8. Então, o dobro é igual a 2. Quando eu falo triplo na multiplicação, eu tenho que multiplicar por 3 vezes. Então, aqui, outro exemplo, ó. Eu tenho 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Se eu for colocar como na multiplicação, ó, 3 vezes, ó, 3 vezes o número 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Isso é o triplo, ó. Quando eu falar triplo, eu multiplico por 3. Na divisão, nós vimos que quando eu falo pela metade, quando eu divido pela metade, eu vou dividir por 2. Quando eu falo terça parte, eu divido por 3.
quando eu falo quarta parte, eu divido por 4, certo? Muito bem? Só pra gente dar uma relembradinha aí. E aqui na página 106, nós vamos estar escrevendo, pensando aí em alguns probleminhas. Então, você vai escrever aqui nas linhas o seu probleminha e aqui na etiquetinha você vai fazer a continha envolvendo esse seu probleminha que você fez. O probleminha, ele deve envolver uma situação, você pode estar colocando aí. Mas esses em específicos está pedindo para que vocês envolvam certas palavras, para que essas situações, problemas, sejam, por exemplo, de metade, de triplo, de terça parte, de quarta parte. Então, vamos lá? Vamos aqui, ó. Por exemplo, na letra A, está escrito assim: elabore um problema envolvendo a palavra metade. Então, você vai pensar lá, metade, o que a gente acabou de ver? Que quando falar em metade, eu devo fazer o quê? Uma divisão por 2, ó, certo? Então, eu elaborei aqui como exemplo. Se você quiser utilizar o meu como exemplo, já escrever aqui e fazer a continha aqui, não tem problema nenhum. Mas se você quiser só ver como a Pro fez, né, e montar o seu, sem problema nenhum, até melhor, tá? Então, aqui na letra A, eu tenho que elaborar um problema envolvendo a palavra metade. Então, quando eu ver a palavra metade, eu já sei que esse probleminha vai ser de divisão. E eu devo dividir ele por quanto? Por 2. Então, eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ser a parte de cima da etiqueta e aqui as linhas. Então, eu escrevi assim, ó. Ricardo ganhou 20 pipas. Deu a metade, ó. Usei a palavra metade para Luiz. E aí, sempre no probleminha, eu coloco a situação e depois eu faço a pergunta do que eu quero saber, da resolução, né? Então, aqui, quantas pipas ele ficou? Então, o Ricardo, ele tinha 20 pipas, ele deu 10, deu a metade, a metade para o Luiz. Com quantas pipas ele ficou? Então, você vai fazer essa situação, probleminha aí, se você quiser, ou então vai estar elaborando em cima deste exemplo, por exemplo, tá? Você pode mudar aqui os objetos, os brinquedos, você pode estar colocando o nome das pessoas, a pergunta. O importante é que esse probleminha tenha a palavra metade. Isso na letrinha A. Aí, eu resolvi aqui. Então, ele tinha 20 pipas e ele deu a metade para o Luiz. Então, ele dividiu a metade. A metade é 2. Então, aqui, ó, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, eu já coloquei aqui, certo? Se sobrar um espacinho, você pode estar respondendo aqui em cima, onde tem aquela etiquetinha grande, aquele retângulo grande. Você pode estar respondendo aqui. Ele ficou com 10 pipas. Muito bem, certo? Esse é só um pequeno exemplo. Daí, você vai estar fazendo ali na letra B, que envolva a palavra triplo. Triplo é quando eu multiplico por 3, certo? Na letra C, você vai estar elaborando um probleminha envolvendo a terça parte. A terça parte, a gente viu aqui, que envolve o quê? A divisão por
3. Peraí. Isso, ó, a divisão por 3. Então, você vai estar elaborando um probleminha usando a divisão por 3. Na página 107, você vai estar concluindo aí o exercício 2, com a letrinha D. Você vai estar elaborando um problema com a palavrinha quarta parte. Quarta parte, nós vimos que é quando eu divido por 4, certo? Muito bem. O número, exercício 3 agora. Daí já tem um probleminha pronto aí, você só vai estar resolvendo, tá bom? Então, vamos lá. Tenho 12 flores e preciso dividi-las igualmente em 4 vasos. Quantas flores ficarão em cada vaso? Então, você tem aí a etiquetinha para você estar montando a continha. E aí, se você quiser, você pode até estar desenhando os 4 vasinhos aqui, né? Porque é para dividir por 4 e você tem quantas flores? 12. Você pode estar fazendo o desenho aqui se você achar mais fácil. Senão, você só vai colocar aqui 12 dividido, certo? Então, você coloca na frente, coloca o 12, o sinalzinho de divisão, assim, por 4, o sinal de igual, e daí você resolve aí numa folhinha à parte, se você preferir, e depois coloca o resultado, certo? Então, você vai montar a continha deitada, tá? De divisão, por enquanto, vocês só vão aprender a fazê-la deitada. Não de pé, que nem a de adição e de subtração que a gente já faz, tá bom? Então, a de divisão, por enquanto, somente deitada. Ou seja, né, na linha, assim, tá? 4. Se você recebesse 16 lápis para distribuir igualmente em 2 caixas. Então, você vai dividir 16 lápis em 2 caixas. Novamente, que operação você utilizaria? Então, já tá dizendo aí, você só vai escrever o nome da operação, né? Se você recebesse 16 lápis para distribuir igualmente em 2 caixas, que operação você utilizaria? Então, você vai estar escrevendo aí se é uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Então, você vai escrever a palavra aqui, certo? Abaixo, você vai fazer aí, ó, quantos lápis haveria em cada caixa. Então, você pode até ter um espaço bom aqui, que você pode estar desenhando essas caixinhas aí. Ou fazendo quadradinho simbolizando as 2 caixas. E para resolver quantos lápis, para descobrir quantos lápis ficariam em cada caixa, tá bom? Muito bem. Pronto. Aqui na apostila, nós já terminamos por hoje. Só que vocês vão estar pegando no bloco de fichas de vocês a ficha número 13, que é referente à página 63 e 64, que é essa página aqui, ó. Ó, ficha 13, aqui você tem a 63 e a 64. Bom, você vai estar resolvendo aqui, ó. No diagrama a seguir, podemos observar o triplo e a terça parte de um número, certo? Então, você vai estar observando aqui, diagrama é isso aqui, ó, esse modelinho assim, como é feito aqui, ó, tá? Como é que está disposto os números aí. Então, eu tenho um número aqui em cima e ele está dividido, ó, em 3, porque eu estou falando de triplo ou de terça parte. Então, os dois, né? Triplo, multiplico por 3. Terça parte, divido por 3. E aí, você vai estar lendo aqui, ó. Note que 10 é a terça parte de 30 e 30 é o triplo de 10. Complete os diagramas e as frases com as informações correspondentes. Então, você vai estar fazendo aqui as divisões por 3,
também, ó. Então, cada número que tem aqui em cima, você já vai colocar aqui, dividir por 3, certo? Muito bem! E vai estar também anotando aqui com o resultado, colocando corretamente aqui. Então, você já tem aí um exemplo. Então, siga fazendo bonitinho aí. Aqui a gente tem um número bem grande, que é o número 4.200 e 400. Então, eu vou pedir para vocês aí, mamães e papais, darem uma atenção especial aqui para ajudar eles nesse número que é um pouquinho maior, tá bom? Por favor. Virando a página, na página 64, a gente tem o número 2. Observe a ilustração. Então, a gente tem pessoas aqui. Então, vocês vão estar observando e vão estar respondendo aqui. O A, o B, o C e o D. A, qual é a quantidade total de pessoas? Então, você vai contar e vai escrever aqui. Tantas pessoas. B, represente e dê o resultado das divisões. Então, total de pessoas dividido por 2. Então, você já vai ter o resultado aqui. E daí, você vai estar dividindo por 2, por 3, por 4 e por 6. E vai estar montando aqui na frente, na linha à frente. Por exemplo, aqui, ó. Total de pessoas dividido por 2. Vocês vão contar aqui e vai dar 12 pessoas. Então, você vai colocar 12... o sinal de divisão por 2 igual e vai pôr o resultado, que é 6. E assim você vai estar fazendo 12 dividido por 3, 12 dividido por 4, 12 dividido por 6. Aqui no C, você vai representar, represente e dê o resultado das multiplicações. E aí, você vai estar vendo aqui, você vai ler aqui, ó, o triplo da quantidade de crianças. Então, você vai contar somente as crianças aqui em cima. Aqui, nós temos 3 crianças, então, o triplo, triplo é 3, então, 3 vezes 3. Então, você vai colocar aqui, 3, o sinal de vezes e o número 3 de novo. E que é igual a 9. E aí, você vai estar fazendo a mesma coisa com o dobro da quantidade de crianças, com 4 vezes a quantidade agora de mulheres adultas, você vai ter que ver aqui, e também 5 vezes a quantidade de homens. Então, vocês vão ter que contar aí com a ajudinha da mamãe e do papai aí, ou da irmã, para que vocês consigam fazer essas continhas aqui, tá bom? Na letra D, de novo, você vai representar cada situação agora na forma de adição. Então, aqui, ó, o triplo da quantidade de crianças. Então, o triplo, você já encontrou lá da quantidade de crianças. Então, agora você vai somar. Então, 3 mais 3 mais 3, igual a 9. E assim, você vai lendo aqui, ó, o dobro da quantidade de crianças. 2 vezes a quantidade de mulheres adultas. 3 vezes a quantidade de homens. E assim, você termina a sua ficha. Qualquer dúvida, novamente, eu falo para vocês. É só pedir para a Pro, que a Pro vai explicar novamente sem problema nenhum, certo? Estou à disposição para isso. E assim a gente encerra a nossa aula de matemática de hoje, tá bom? E eu volto amanhã. Um beijo grande e tchau, tchau para vocês. Qualquer coisa, a professora está lá. É só me chamar.